Graças a Deus que nos dá a oportunidade de, mais uma vez, poder estar fazendo menção das Sagradas Escrituras. Uma boa noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. Uma boa noite para todos aqueles que puderem estarem aí juntamente comigo, fazendo parte dessa live. Assim te pedimos, ó Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um da qual o Senhor tem colocado para nos ajudar. Pai, neste momento, eu quero aqui ler um texto no livro de 2ª carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar tanto vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, intes a tempo ou fora de tempo, ou seja, insista pregando a palavra em tempo ou fora de tempo. Exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu sede sóbrio, em tudo sofre as aflições. Faze-o a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vires, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhe não sejam imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Meus amados em Cristo Jesus, para mim é um motivo de alegria
poder estar fazendo aqui alusão às Sagradas Escrituras. Haja visto que nós estaremos aqui narrando a história deste homem que fora chamado por Deus em seu tempo de vida para ser um homem exemplar naquilo que Deus queria que ele realizasse. Eu estou vos falando aqui a respeito de um homem que nos seus dias anteriores à sua conversão, ele ficara conhecido como Saulo de Tarso. Mas para que nós entendamos o texto do livro de 2 Timóteo, aonde esse apóstolo, agora denominado por apóstolo Paulo, ele chega no ápice da sua vida e ele vai escrever essa segunda carta, direcionada ao jovem por nome de Timóteo. Haja visto que ele estava trancado em uma prisão, em uma masmorra, largado para morrer. Mas aprove a Deus então me fazer correlacionar a vida dele, trazer alguns aspectos da sua vida para que nós entendamos o propósito de Deus na nossa. A palavra de Deus, ela serve como um espelho para mim e para a sua vida. Haja visto que nela não está apenas contido histórias legais, histórias no que diz respeito a uma vida tranquila, próspera, a uma vida digna. Pelo contrário, a Bíblia também ela é repleta de passagens bíblicas aonde homens e mulheres de Deus, eles passaram por tantas dificuldades, por tantas adversidades, que se fosse nos dias atuais da igreja, dos dias em que nós estamos vivendo, eu tenho a plena certeza que as dificuldades enfrentadas seriam muito maiores. Porque homens como esses, que das quais viveram naqueles dias, eles tiveram que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar o próprio eu como pessoa. Eles tiveram que renunciar tudo aquilo que eles haviam aprendido do judaísmo. Mais precisamente a vida deste homem por nome de Saulo de Tarso. Para que você possa entender isso, eu quero voltar à Bíblia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8 do capítulo 6, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantou alguns que eram da sinagoga chamado de libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subordinaram uns homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E incitar o povo aos anciões e escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentando falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra o santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como um rosto de anjo.
Irmãos, essa passagem aqui está narrando a respeito de um jovem por nome de Estevão. Estevão, naqueles dias em que os discípulos estavam sofrendo uma grande perseguição essa pela igreja romana naqueles dias, aonde nos capítulos anteriores, capítulo 4, você vai entender que Pedro e João, eles foram aprisionados por estar pregando a respeito da pessoa de Jesus. Jesus, mais precisamente, nesses dias aqui, ele já não estava mais presente de uma forma física, mas ele, antes de ser assunto ao céu, ele deixou bem claro para os seus discípulos, dizendo assim: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então Jesus, ele deu uma ordem expressa aos seus discípulos, mais precisamente a 120 deles, concluindo juntamente com os 12, com aquele que entrou no lugar de Judas, os Iscariotes, por nome de Zacarias. Então aprove a Deus, então, de uma forma tremenda, usá-los de uma forma muito linda, pelo que o Espírito Santo fazia mover o coração das pessoas quando eles começaram a falar, a testificar, a expressar tudo aquilo que Cristo os havia designado, que eles deveriam serem o quê? Discípulos de Cristo a partir daquele dado momento. E por ocasião disso aí, alguns deles eram conduzidos perante o Sinédrio. O Sinédrio nada mais era como se hoje, nos dias atuais, um fórum, para que ali fosse julgado a causa de cada um perante esse grupo de pessoas que eram as autoridades eclesiásticas daqueles dias. E por ocasião das autoridades estarem ali para julgar, se eles encontrassem alguém que falasse contra a lei de Moisés, o livro ali composto pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, se eu encontrasse alguém falando contra a lei de Moisés, essa pessoa deveria ser morta. Pelo que então entra esse homem por nome de Estevão. A Bíblia vai dizer assim que ele era cheio de fé e cheio de poder, pelo que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que é fé? O escritor aos Hebreus diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é aquilo que é aparentemente o que nós vemos, não. Nós acreditamos, nós visualizamos ainda que a coisa não esteja patente, de fato, na nossa frente. Mas nós cremos que Deus vai realizar. Isto é fé. Pelo que Deus então usava Estevão através de sinais e prodígios. Pelo que então entrou um grupo esses de religiosos daquela época. Esse grupinho, chamados de libertino, eles faziam parte da sinagoga. Eles eram sirineus e os de alexandrinos, e alguns de Cilícia e da Ásia. E eles começaram a disputar com Estevão a respeito do que o Estevão estava pregando. Porque Estevão estava trazendo uma mensagem embasada lá do princípio da lei, até trazendo sobre o que Jesus estava realizando, sobre o que Jesus mandou que eles realizassem. Pelo que então diz as Sagradas que eles vão arrumar duas testemunhas falsas.
e vai colocar Estevão diante do sinédrio, e eles vão julgar a causa dele. E por ocasião, então, eles vão dar um falso testemunho, uma acusação falsa, dizendo que ele estava pregando contra a lei de Moisés e ensinando coisas que Jesus havia ensinado que não era lícito para eles aprenderem naqueles dias. Pelo que todos os que estavam ali, fixando os olhos em Estevão, começaram a ver que Estevão trazia algo diferente consigo. A maldade deles era tão grande, mas ao ponto que a maldade deles era tão grande, o coração de Estevão, que estava totalmente voltado para as coisas de Deus, as pessoas olharam para o rosto de Estevão e viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Imagine você estar presente diante de uma situação aonde uma pessoa, de fato, ela é verdadeira diante de Deus. E por ocasião da situação dela ser uma pessoa verdadeira, ela é julgada pelos homens, que teoricamente eles acreditam serem juízes. Eles acreditam terem aí uma autoridade. De certo que a igreja necessita de homens e mulheres de Deus para que a igreja possa ter aí uma balança. Tanto que as Sagradas Escrituras diz assim, lá no livro de Jó, Jó disse: pese-me em balanças fiéis, Deus, e saberás a minha sinceridade. Então Deus, ele tem balança. E a balança de Deus, ela é fiel, ela não é injusta. Os homens, em sua maioria das vezes, eles tratam a causa de algumas pessoas com muita injustiça. Por isso que nos dias de hoje, muitos homens e mulheres de Deus, que foram muitos usados por Deus, não estão mais hoje pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque sofreram na pele aquilo que nós podemos dizer que se chamamos de calúnia. A calúnia, ela dói nos ossos de um cristão de uma forma com que, se a mesma for lançada de tal maneira, a possibilidade de que o mesmo encontre o seu caminho diante de Deus novamente é muito difícil. Eu não digo encontrar a salvação, porque a salvação ela é dada por Deus a todos os homens. O próprio Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então existe sim pessoas que erradamente fizeram como se fossem juízes de pessoas, e por ocasião da situação, há pessoas que têm o seu semblante como o aspecto de Estevão, como de um anjo, como de uma pessoa que nada deve. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é a minha barba, não vai ser o meu cabelo, não vai ser a minha roupa que vai definir quem eu sou diante de Deus. E nós estamos vivendo uma época de deferimento na igreja, onde as pessoas, infelizmente, elas estão amontoando para si, como a advertência que eu li lá no livro de 2 Timóteo, doutores para si. Existem um grupo de pessoas que elas só dão ouvidos para
alguns tipos de pessoas que elas querem ouvir. Mas se a pessoa vier com o evangelho, eu não digo que o evangelho esteja distorcido, mas que venha com um evangelho que confronte a sua vida, automaticamente essa pessoa não serve mais para ela. E o evangelho nada mais é um confronto para nos confrontar dia e noite, para que possamos estarmos constantemente voltados para as Sagradas Escrituras. Momentos difíceis, dificuldade, nós iremos enfrentar. Deixa eu falar algo aqui que pouca gente sabe. Eu passei uma luta muito grande na época em Lambari. Eu tô vendo aí o nosso irmão Anderson, ele é de lá. Talvez ele saiba ou talvez ele não saiba. Mas eu passei uma luta muito grande nessa cidade. E depois, meu pai ele veio para a cidade de Passa Quatro, eu logo após vim atrás dele. Eu casei na cidade de Olimpo, Noronha e vim para cá. E aqui então eu encontrei uma grande dificuldade, passei por uma dificuldade, mudei para a cidade de Cruzeiro. E nessa época aí eu sofri uma grande dificuldade que eu nunca pensava que eu enfrentaria na minha vida. Porque até então eu aprendi na igreja que nós deveríamos orar repreendendo demônios desse tipo de pessoas. Pessoas com doenças psicossomáticas causadas pela mente. Eu sofri isso na minha própria pele. Para mim entender que nem tudo que acontece na vida de um homem, de uma mulher de Deus é o demônio, é o diabo. Não é. São aquilo que nós trazemos conosco em excesso. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso do futuro no nosso presente. O que é a depressão? Depressão é excesso do passado no nosso presente. E isso causa o quê? Causa pânico. A síndrome de pânico. Eu tive isso pela primeira, eu tive isso pela segunda vez, quando eu fiquei cego dessa visão, aí na cidade de Lambari de novo. Olha pra você ver, nas minhas indas e vindas. Passa Quatro, Lambari, Cruzeiro. Lambari parece que eu só levei pancada. Mas, pois bem, Deus nos honrou aí também. Só que na minha terceira agora eu estou aqui na cidade de Passa Quatro, passando por esse estreito. Mas hoje eu passo mais tranquilamente, porque eu consigo controlar a respiração, coisa que quem tem na primeira vez é impossível. Aos olhos humanos é impossível, para Deus nada é impossível. Mas fisiologicamente dizendo, está aí o meu irmão Kleber, eu sei que ele ou não sei se ele ainda atua, ele é um enfermeiro. E ele sabe muito bem disso. De pessoas que chegam nos hospitais achando que vai infartar, mas não, estão passando por momentos difíceis na sua vida. Momentos esses que nós não conseguimos lidar com a situação aparente, pelo que nos leva ao desespero. O desespero é tão grande, irmãos, que as pessoas, em sua maioria das vezes, elas não compreendem de modo algum aquilo que você está passando. E como eu sou muito curioso na palavra de Deus, eu encontrei respaldo para essas passagens. Irmão Rodrigo, isso é heresia. Se você tiver uma Bíblia aí, abra no livro de Jó, no capítulo 3, e o versículo 25 e o versículo 26. Jó, capítulo 3, versículo 25 e versículo 26. Eu vou ler para vocês. Olha, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha riquezas insondáveis.
Jó tinha gado, tinha ovelha, tinha os melhores filhos. As pessoas iam até Jó para pedir conselhos para Jó. Jó era casado, Jó tinha uma experiência muito grande diante de Deus. Mas olha o que está escrito, que ele deixou escrito aqui, olha. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Ué, aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Versículo 26. Nunca estive tranquilo. Ué, mas Jó era rico. Jó era o rico homem, mais rico do Oriente. Como que Jó nunca esteve tranquilo? Aí ele diz assim: nem sosseguei-me e nem repousei-me, e veio sobre mim a perturbação. Irmãos, se você ler esse texto, você vai entender o propósito de Deus no livro de Jó. Você entende que quando Deus vira o cativeiro dele, quando ele ora pelos seus amigos, que se declararam ao decorrer da história como inimigos, porque começaram a acusar a Jó. Então existem páginas na minha e na sua vida que serão viradas. Serão viradas quando, irmão Rodrigo? Quando nós começamos a orar por aqueles que se levantam contra nós. Mas que se levantam contra nós não como inimigos. Dizem serem amigos, mas não são. E a igreja de Cristo, infelizmente, está repleta disso. E isso que eu estou vos falando não é um tipo de heresia, não é um falso tipo de ensinamento, não. Se você que é leitor assíduo da Bíblia, que lê Bíblia e até hoje não viu isso que eu estou vos falando, eu quero te dizer que você não está tendo a reflexão que é dada pelo Espírito Santo para se obter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Ela tem sido para você um mero livro. Porque na Bíblia Sagrada você vai encontrar desde Gênesis ao Apocalipse grande e inúmeras perseguições contra os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, irmão Rodrigo, então se eu não aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não sou filho de Deus? Pelo que a Bíblia diz, ainda não. Você é criatura. Você foi criado por Deus. Mas é preciso que você reconheça Jesus como seu Senhor. O reconhecendo como Senhor, você se torna filho de Deus. É o que a Bíblia diz. Não é o que o diácono, não é o que o Rodrigo, o irmão Rodrigo, está tentando manipular a sua mente para que você creia dessa forma. Não. É o que a Bíblia diz. Então, amados em Cristo, tentaram acusar Estevão. E Estevão estava diante dos seus acusadores, o seu rosto se transfigurou como o rosto de anjo. A paz interior era tão grande. E então diz a palavra que Estevão ele começa na sua defesa. Ele vai dizer assim: sacerdote, porventura é isto assim? Eles estavam acusando ele de estar falando contra a lei de Moisés e ensinando as práticas que Jesus Cristo os determinou para que eles pudessem propagar. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve-me. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da sua terra, de entre a tua parentela, e dirige-te a uma terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que ele faleceu, Deus trouxe para essa terra em que habitais. Ele começa a trazer lá desde Abraão
todos os acontecimentos, até diz a palavra de Deus que ele chega em um lugar. No capítulo 7, versículo 54, que aqueles que estavam com as pedras na mão, e preste atenção, isso aqui que eu estou falando, pedras na mão, é um tipo de morte judaica. Porque a morte por crucificação é a morte romana. E a morte judaica naquela época era através do apedrejamento. Então, no capítulo 7, a partir do versículo 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem por nome de Saulo. Preste atenção. E apedrejaram a Estevão, que invocavam, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado, que tenho dito isto, e adormeceu. Meus amados em Cristo, aqui, o teor da mensagem foi tão satisfatório. Moisés, ele trouxe desde Abraão, Moisés, até Jesus. E quando eles começaram a ouvir, eles começaram a tampar os ouvidos, pegaram as pedras e levaram Estevão para fora da cidade para o apedrejar. Pelo que, aos pontos que as pedras iam pegando no seu corpo, Estevão fixou seus olhos no céu. E ele contemplou Jesus à direita de Deus. E mais, a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração. Essa oração eu só vi Jesus fazendo. Ele vai dizer assim: Senhor, não lhe imputes estes pecados. E tendo dito isso, ele morreu. Quando ele morreu, a Bíblia diz então que estava presente, consentindo com a morte dele, este homem por nome de Saulo. E a Bíblia diz no capítulo 8, a partir do versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, ao ponto de que morria um cristão, Deus levantava outro com todas as autoridades que ambos, daqueles que estavam partindo, eles passavam a obter também. A Bíblia diz que Saulo, ele começou então a entrar pelas igrejas e casas e começou a prender homens e mulheres que estavam pregando o cristianismo. E ali eles começaram a ser dispersos pelas regiões pela qual o próprio Jesus Cristo disse de pregar meu evangelho a toda criatura. Mas ele disse que eles deveriam pregar em Samaria, Judeia, confins da terra, e eles deveriam dar continuidade
na palavra de Deus. Então Filipe, ele estava em Samaria e pregava a Cristo. E a multidão unanimemente vinham e prestavam atenção na sua pregação. E aquilo então começou a chamar a atenção, pelo que os discípulos começaram então a fazer mais alusão a este evangelho. Pelo que no capítulo 9 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele vai dirigir ao sumo sacerdote. Pediu cartas para Damasco, para a sinagoga lá em Damasco, para que ele pudesse encontrar esses discípulos que estavam pregando a palavra de Deus, para que ele pudesse conduzir presos a Jerusalém. E a Bíblia então diz que indo ele ao caminho, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um grande esplendor do céu. E lhe disse: quem és tu, Senhor? O que acontece aqui é que ele, demandando uma grande perseguição contra os cristãos, ele queria mais fazer isso afinco, ao ponto de pedir cartas aos sumos sacerdotes para ele ir na sinagoga em Damasco e prender os cristãos que lá estavam. Mas a possibilidade de que ele estava montado em um cavalo é muito grande, que era o meio de locomoção naqueles dias. Então ele, em cima desse cavalo, ele está indo. E de repente, no meio do caminho, sobressai uma luz muito grande envolto de Saulo. Pelo que dentre essa voz sai-lhe uma voz, dentre essa luz sai uma voz dizendo: Saulo, Saulo, quem és tu? Aí a Bíblia diz que Saulo, ele muito temeroso a respeito, depois de haver caído no terra, ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Aí disse-lhe a palavra assim: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: levanta-te e entra na cidade, e lá será-te dito o que convém fazer. Automaticamente foi a conversão deste homem por nome de Saulo. Saulo, ele era um fariseu criado aos pés de um doutor da lei por nome de Gamaliel. Gamaliel foi que um dia eles fizeram um conselho. E esse conselho para matar os cristãos. Então, Gamaliel, conhecedor da lei, ele vai entrar e vai dizer para eles: olha, aconteceu aí que surgiu um grupo de um tanto número de pessoas e começou a pregar a respeito das palavras de Deus, mas eles foram dispersos. Mas quando se tratou de Pedro e João, a Bíblia diz que Gamaliel disse sim para eles: olha, tende cuidado, porque se o que eles estão fazendo for a obra de Deus, vocês têm que ter cuidado para que vocês não se achem combatendo contra Deus. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Pelo que eles não entenderam no seu raciocínio lógico. Pelo que Deus então vai levantar aqui um fariseu, doutor, conhecedor da lei mosaica, do pé
da lei até o final dela em todo ponto. Ele sabia muito bem da lei, e por ocasião dele saber da lei, ele sabia que Jesus Cristo, ele viria, mas não da forma com que Cristo veio. Pelo que ele começou a perseguir a igreja, então, de uma forma assoladora, matando muitas pessoas. Então diz aí Sagradas Escrituras, meus amados em Cristo, que o próprio Cristo que foi assunto ao céu, agora ele se apresenta para ele num esplendor de luz, com a sua voz dizendo para ele: Saulo, Saulo. Aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Só chama Jesus de Senhor quem se converte a ele. Então, quando ele cai, ele já cai convertido. Então, a Bíblia diz que ele disse: eu sou a Jesus a quem tu me persegues. Então, na época do apóstolo Paulo, Jesus estava entre eles ali de uma forma física? Não. Quem estava atuando era o Espírito Santo. Mas o próprio Jesus veio ter com ele. Por quê? Porque não havia homem da patente deste homem que pudesse combatê-lo segundo a lei judaica. E eles estavam pregando o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, ele defendia algumas teses que era totalmente desconcernente ao que a lei dizia. Vou lhe dar um exemplo, para que você possa compreender o que eu vou te dizer. Jesus, certa vez, estava escrevendo na areia. E de repente um grupo de pessoas vieram até Jesus com uma mulher. E chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, nós pegamos esta mulher em pleno ato de adultério. E Jesus, sendo conhecedor da lei, ele poderia levantar e bater palma para eles. Opa, viva! Fui pego em ato de adultério, né, mulher? Na lei de Moisés manda que nós devemos apedrejá-la. Essa é a lei de Moisés. Só que Jesus, ele veio para cumprir a lei, não para deixar de cumprir a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei nele próprio. Irmão Rodrigo, você está equivocadamente errado. Estou? Deixa eu te provar para você. Sumo sacerdote, ele trazia na sua vestimenta uma campainha. E quando ele entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, ele entrava lá dentro, ele era amarrado por uma cordinha. E enquanto essa campainha fazia barulho, é sinal que ele estava em movimento, ele estava vivo. Porque se alguém entrasse no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifícios a Deus com qualquer tipo de pecado, ele morria. Então os que estavam de fora, se de repente parasse de escutar o barulho da lampazinha, como é que chama mesmo? Campainha, eles poderiam puxar ele para fora porque ele já estava morto, o sumo sacerdote. Mas, irmão Rodrigo, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quando Jesus ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo separava o santo do santíssimo lugar. Isso demonstrando que nós não precisamos de um sumo sacerdote mais. Nós temos o livre acesso a Deus agora. Mas, irmão Rodrigo, eu sou todo cheio de pecado, não tem importância. Pecado, todos nós temos. Todos iremos cometer diariamente. A diferença é que a lei matava, mas Jesus não. Jesus ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu à risca.
E para cumprir a lei à risca, ele tinha que seguir todos os versículos anteriores ao Novo Testamento. Por exemplo, lá do livro de Malaquias até Mateus, existe um espaço de 400 anos que Deus não falou com os seres humanos. Deus volta a falar depois através de João Batista. E nesse período interbíblico que nós chamamos, que Deus não fala com o homem, anterior vieram os profetas. E tudo aquilo que haveria de acontecer a Jesus Cristo teria que ser cumprido à risca. Leia o livro do profeta Isaías, que você vai ver, é o livro que mais fala a respeito de Jesus, é o livro do profeta Isaías. E para que você possa ter um pouco mais de entendimento, leia o capítulo 53 e 54, que você vai entender disso que eu estou falando a respeito de Jesus. Então, quando Saulo de Tarso ele se depara com essa situação, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aí veio a palavra de Deus: eu sou a Jesus Cristo, a quem tu persegues. Automaticamente, ele sendo um doutor da lei, ele podia dizer assim: eu sigo a lei. Ele está falando que é Jesus, segundo eles, aí ele já morreu, já foi assunto ao céu. Então, não pode ser. Mas não. Ele entendeu porque ele conhecia da lei. Sendo conhecedor da lei, ninguém poderia fazer aquilo do modo com que havia sido feito com ele. Pelo que então, perseguir a igreja primitiva naqueles dias e nos dias de hoje, quando eu me digo igreja, eu digo as igrejas que ainda andam em conformidade com as Sagradas Escrituras. E eu não estou vos dizendo que elas devem estar praticamente 100% aí pregando totalmente aquilo que de fato é, porque ninguém consegue, irmãos. Jesus, quando ele pede para nós a santificação, ela é relativa, não santidade absoluta. Se você conseguir santidade absoluta, você vai passar pelo mesmo processo de Estevão. Você vai morrer. Você vai embora para o céu. Santidade é relativa. É você saber o que é e o que não é, e saber entrar e saber sair. Aí trouxeram a mulher diante de Jesus. Jesus estava escrevendo na lei, era para ser apedrejada. Jesus poderia bater palma para eles, mas Jesus ele então continuou escrevendo. Aí eles disseram assim, na lei manda que nós devemos apedrejar. Primeiro lugar, se a mulher é pega em ato de adultério, se é ato de adultério, então tem que ter o homem e a mulher. Primeiro equívoco da multidão, que deve ter sido o parâmetro principal para que Jesus não a condenasse. Jesus olhou para aquela multidão, viu um grande ódio contra aquela mulher, e olhando para a mulher, Jesus já automaticamente sonda o coração, a sua mente. Pelo que Jesus, então, ele olha para a multidão. Ele, preste atenção em mim aqui, todo mundo que está aqui que trouxe a mulher. Eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta aí vai ser decisiva para que vocês possam apedrejar ela. A pergunta é muito simples. Quem dentre vós não tem de pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Irmãos, aí mexe na mente do ser humano. Aí as pessoas que estavam ali eles entraram dentro de si mesmo, dentro da sua mente, e começaram a pensar: pecado. Eles já traziam consigo o pecado do homem caído, Adão, o primeiro Adão.
Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é Jesus, espírito vivificante. E eles estavam falando com o segundo Adão ali. Então, segundo a lei, eles já traziam consigo o pecado do primeiro homem Adão. E eles pensaram, ele fez uma pergunta para nós, o que nós vamos fazer? A Bíblia diz que desde o maior até o menor deixaram as pedras e ninguém apedreja a mulher. Pelo que a mulher, olhando para Jesus, disse, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus olha para ela e fala assim, nem eu te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. A possibilidade de que ela era uma pecadora é grande, mas isso não quer dizer que de fato ela estava em pleno ato de adultério. E se ela estava em pleno ato de adultério, houve um grande equívoco não trazendo o homem que estava com ela. Então, se não há provas de fato sobre aquilo que de fato estão querendo dizer a respeito da tua vida, não é real. Não deixe as pessoas te acusarem de qualquer maneira aí, não. Se você sabe, se você tem plena consciência diante de Deus, porque a Bíblia diz que maior é Deus do que o nosso coração. Se o seu coração te condena, maior é Deus. Então, meus amados em Cristo, não deixe que as pessoas que estão ao seu redor lhe julguem precipitadamente. Não. Porque as pessoas olham com os olhos naturais. Elas não veem com os olhos espirituais como Estevão viam. Como este aqui agora vai passar a ter visões de Deus. Preste atenção. E tremendo atônito, disse-lhe, Senhor, o que queres que eu te faça? Ele disse, levanta-te e entra na cidade e lá será te dito o que convém fazer. A ordem de Cristo foi para ele, levanta-te e vai para a cidade. Lá nessa cidade, alguém vai dizer para você o que deve ser feito. E os homens que com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Irmão, Moisés, quando ele está recebendo a lei, ele passa por esse mesmo processo que ele está passando aqui, só que de uma forma diferente. Deus, primeiramente, quando vai chamar Moisés, ele fala, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar aonde você está pisando é terra santa. Sandália nos pés de Moisés, possivelmente era a sandália do deus Ra, porque Moisés ele foi criado segundo a lei dos egípcios. Ele era um conhecedor exemplar de tudo que você imagina que era ensinado no Egito. E a possibilidade de que os pés dele estavam calçados com a sandália do deus Ra é muito grande. Então a primeira coisa que Deus olha para ele e fala para ele, tire a sandália dos seus pés. Essa sandalinha que você está aí pertence a um outro Deus. Então a palavra de Deus nos ensina, amados em Cristo, que Deus, ele vai entrar na vida deste homem por nome de Saulo de Tarso, quando ele não conseguia ver. Por quê? Porque o esplendor que o cercou era tão grande que deixou seus olhos cegos. E quando Moisés ele desce do monte e o povo está em orgia, em pecado, eles não conseguiam olhar para Moisés por causa da glória de Deus que estava nele. Irmãos, isso aí, olha, eu tenho testemunho vivo da minha vida, já aconteceu comigo. Certa vez, eu estava aí, quem é meus amigos mais íntimos, tá o irmão aí que é de Lambari,
ele sabe muito bem do lugar que eu estou me referindo e a possibilidade que ele saiba quem é esse jovem é muito grande. Eu fui cortar meu cabelo, frente da Edmil, descendo o Taici. Ele pode dar um joia aí para se ele sabe ter quem é. E na frente lá tinha um baianinho, cortava cabelo, fazia corte de cabelos. E tem momentos na vida da gente que a gente busca Deus de uma forma tão gloriosa que nós não esquentamos cabeça para que as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus nos usa de tal forma, irmãos, que nós não entendemos. O simples fato de você pregar a palavra como de fato ela é. Por quê? Porque a teologia ela veio para trazer um conhecimento mais amplo da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, ela destruiu muitos ministérios. E aquilo que antigamente nós se ouvíamos acontecer no meio cristão, desapareceu. Por quê? Porque a simplicidade com que nós entendíamos da palavra de Deus era aquilo que nós líamos e pedimos discernimento pelo Espírito Santo. Uma pessoa como eu, na cidade de Olimpo Noronha, 2.500 habitantes, eu na época congregando na Madureira, tá aí o Francisco, que é um grande amigo meu que trabalhou comigo na cerâmica. Esse aí conhece a minha vida, sabe da forma com que eu me entreguei a Jesus na cidade de Olimpo Noronha. Lá na cidade de Olimpo Noronha, cidade na época com 2.500 habitantes, a cidade era bem pequena. A Madureira, que é filial de Lambari, a cidade ali tinha como pastor, na época, o pastor Lacerda, um homem que tinha um conhecimento tremendo. E eu entrei na igreja pela primeira vez, passando por uma dificuldade tamanha enfrentada que eu estava enfrentando na cidade de Olimpo Noronha nessa época. E quando eu entrei dentro da igreja, eles fizeram o apelo, eu fui para a frente, eu fui batizado com o Espírito Santo e nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo. E eu me agarrei com algumas pessoas que tinham um certo tipo de conhecimento da Bíblia. E comecei a meditar, li a Bíblia. E eu então comecei a pregar. Nessa época, comecei a pregar nas igrejas. Naquela época lá, para você ter consciência de como se fazia, a gente pegava uma carta do pastor local com o seu carimbo da igreja, com o número do telefone dele e saía pregando. E cada igreja que nós pregávamos, nós tínhamos que ter o carimbo da igreja local. E se o pastor lá quisesse direcionar, entrar em contato, ele poderia. Para que o quê? Para que ele não pegasse qualquer tipo de pessoa para pregar na sua igreja. Na época do pastor Lacerda, não se havia tanto conhecimento como se tem hoje. E naquela época, a nossa irmã Joana Menezes, ela era dirigente do círculo de oração. E o que eu fiz, meus amados em Cristo, por ocasião daquela época, eu vendo que as irmãs tinham toda segunda-feira o círculo de oração e que elas reuniam-se para orar, o que eu fiz? Eu saía da cerâmica, onde que eu trabalhava, onde está aí o Francisco, que trabalhou comigo lá também, depois de alguns anos. Trabalhei lá durante 10 anos e voltei e trabalhei mais um ano, irmão. Trabalhei 10 anos naquela cerâmica na época. Eu era noivo de uma menina aí na cidade de Lambari. E na época aconteceu essas coisas. E por ocasião das circunstâncias que eu passei, eu fui para a cidade de Olimpo Noronha ali, morando com meu irmão Reginaldo, na casa dele, passando algumas dificuldades, enfrentando no dia a dia. E na época trabalhava e dava horário do ciclo de oração, eu corria para a igreja, orava muito, muito mesmo. E eu fazia parte do grupo de ciclo de oração praticamente. Eu era um dos jovens que orava bastante. Hoje não oro tanto como eu orava antigamente, mas ainda oro. Não tenho uma vida como eu tinha antigamente, mas ainda procuro ter uma vida diante de Deus. Pelo que eu estou vos pregando aqui a palavra de Deus, eu fiz um curso básico de teologia
E por ocasião da situação financeira era tão ruim na minha vida em Lambari, eu vendi esse curso para o Janderson, para que ele pudesse dar continuidade no curso e pegar o diplominha. Você vê como dificultoso é a vida, muitas vezes, da nossa vida diária. E as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas cegas, espiritualmente falando. Elas não conseguem ver na nossa vida que existem carências, que em sua maioria das vezes não é o dinheiro, mas serão palavras que poderão nos levantar. E por ocasião de sair, irmãos, eu fui cortar o cabelo. E eu estava ali, ele entrou, cortou meu cabelo, tudinho. Chegou a hora de fazer o pezinho com a navalha. Aí ele virou e falou para mim assim: ô irmão, existe de fato o mundo espiritual que você tanto fala? Porque eu estava pregando para ele. Peguei, existe. Existe o mundo espiritual. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, isso aqui é lei para nós. Você acredite ou não, eu creio. E isso acontece, irmãos. Eu falei para ele assim: olha, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E eles estão aqui, acampados ao redor de mim. Tava ele, a esposa dele, e eu dentro desse salão. Minha esposa estava no meu carro, um pouco para baixo, lá perto do Hotel Glória. A ex-esposa dele, né? Porque agora ele já está com outra esposa. Ela é testemunha disso, testemunha viva disso. Pode perguntar para ela, porque ele, a possibilidade que ele fale sobre isso é muito difícil. Então eu falei para ele: existe sim, os anjos estão ao redor de mim, que eles me livram. Só que ao derredor de mim existem os demônios. E eles estão aqui. Na hora que eu falei que eles estão aqui, o demônio manifestou nele, irmão. Com a navalha fazendo o pezinho meu aqui no meu pescoço. Pelo que eu estava de frente do espelho e ele atrás de mim fazendo com a navalha aqui no meu pescoço, eu já clamei o sangue de Jesus, coloquei a mão na cabeça dele, levantei rapidamente, coloquei a mão na cabeça dele, ordenei ao demônio que ele caísse por terra, ele caiu, já amarrei com a mão para trás, ele já lançou a navalha no chão, começou a gritar. As pessoas que estavam dentro da loja, que é a Edmil, que era de frente, olharam, viram o que estava acontecendo. E eu, irmãos, ali, orei por ele, orei pela esposa dele, repreendi, o demônio foi embora. Só que nós, como seres humanos, depois disso aí, pairou uma preocupação muito grande dentro da minha mente. E agora, um homem que está cortando, fazendo o meu pezinho com navalha, eu vou tornar a dar a navalha na mão dele para ele terminar o corte do meu cabelo, sim ou não? Se fosse vocês, o que vocês fariam? Aí o Espírito Santo automaticamente tocou no meu coração: você não disse que os anjos estão aqui? E eles estavam. Eu dei na mão dele, ele terminou. Preguei a palavra para ele. Eu sei que ele viveu buscando por um determinado espaço de tempo. Depois acho que ele divorciou. Não sei mais da vida dele. Porque já faz anos que eu saí de lá. Para Olimpo Noronha. De Olimpo Noronha agora estou morando na cidade de Passa Quatro. Mas isso aconteceu simplesmente por falar do quê? Da palavra de Deus. Não precisou eu fazer um culto de libertação. Agora coloque a mão na cabeça que eu vou orar e Deus vai tocar. Não, só pelo simples fato de pregar a palavra de Deus, os demônios se manifestavam. E isso não aconteceu uma vez, já aconteceu comigo 2 vezes isso. A outra vez foi na cidade de Olimpo Noronha, dentro da igreja do pastor Júlio. Um obreiro. Ele sabe disso. Pergunte para os irmãos lá, que estão lá ainda até hoje, que eles vão falar para você o que aconteceu nesse dia. Mas Deus honrou a minha vida. Então, meus amados em Cristo, ter uma vida diante de Deus é algo tremendo. A Bíblia diz então que esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Quem?
esse homem por nome de Saulo. Só que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E lhe disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ué, você vê que a conversão dele foi tão grande que ele estava cego por 3 dias, só que quando Jesus ele vai falar para Ananias ir até a rua direita, na casa de Judas, ele deveria perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo, que é Saulo de Tarso. Os nomes, geralmente, depois eles trazem o nome da cidade. Jesus, o Nazareno, Jesus que era de Nazaré. Maria de Magdala. Então, os nomes, o segundo nome, ele traziam a localidade da onde a pessoa era. E esse, por sua vez, era para ele ir na cidade de Damasco, vai para a rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estava orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Na visão. E nessa visão que ele obteve, diz a palavra de Deus, assim que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que ele tornasse a ver. Fazia 3 dias que ele estava cego pela revelação que ele obteve no caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Então, meus amados em Cristo, Ananias disse: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, o quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos o quanto invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha para você ver que coisa linda. Jesus, ele está sendo agora aqui indagado por Ananias, dizendo, Ananias diz para ele: Senhor, esse é aquele que estava lá em Jerusalém, perseguindo a nós que somos cristãos. Ele consentiu com a morte do nosso irmão Estevão, Jesus. Ele matou muita gente, conduziu muita gente presa. E aqui ele tem carta do sacerdote para prender quem ele quiser. Aí Jesus ele disse para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai pregar a minha palavra aos gentios. E não somente aos gentios, ele vai pregar a palavra a outros grupos e etnias também. E então diz a palavra de Deus que ele foi e entrou na casa e, impondo-lhes a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e recuperou as vistas, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Cristo, que é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônicos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para nos levar para os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Quem era o Cristo?
Era aquele a quem eles estavam perseguindo. E note agora, para que eu venha pular para o final, irmão, dessa mensagem, porque senão ela fica muito longa. É gostoso falar da palavra de Deus, eu gosto. Foi o que eu disse para os irmãos, eu não tive aí eu tenho vontade de fazer um curso teológico de bacharel em teologia. Mas como eu tive explicando no começo dessa live aqui, eu até falei a respeito de Jó, eu pela terceira vez estou passando com síndrome de pânico. Aí vocês perguntam, mas você não é crente, você não é fiel, não aconteceu tudo isso com você? Acontece, irmão. Acontece com qualquer um de nós. Irmãos, as pessoas têm que aprender uma coisa na palavra de Deus. Por exemplo, eu sou cego do olho direito. Jesus poderia me tornar dar a visão da visão direita? Sim, poderia. Eu almejo que isso aconteça? Sim, eu almejo. Mas se acontecer, vai ser bom? Vai ser bom. E se não? Amém também. Eu vou ter que aprender a viver sem ela como eu tenho vivido. Por quê? Porque todas as curas que houve no Novo e no Antigo Testamento foram transitórias. Elas permaneceram até o dia em que a morte os venceu. Por exemplo, Jesus ele chega diante de um túmulo do amigo dele. Lázaro, saia para fora. Ele saiu. Só que a morte levou a Lázaro também. A morte ceifou também a vida de Jesus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Diferente de muitos, de todos os santos que pregaram a palavra, Jesus ressuscitou, está à direita de Deus. E hoje quem atua aqui é o Espírito Santo. É ele que age, nos dando o entendimento, o discernimento da palavra. Então, eu não estou numa situação favorável. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, ela pediu para que eu passasse num determinado médico e pedisse uma carta para ele e foi agendado a perícia para mim fazer dia 14 de agosto. Eu ainda vou passar na perícia, ainda vou ver se a perícia vai ser favorável ou não. Eu ainda me encontro debilitado. Tenho 3 filhos e uma esposa, mas Deus tem cuidado da gente. É o que eu sempre digo para vocês. Eu sempre digo para aqueles que estão fazendo parte da live. Jesus ele sempre disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Passar por dificuldade todo nós iremos passar, mas uma coisa é passar com Jesus no barco. Aí é diferente. Então Ananias, quando ele ora, cai-lhe as escamas, só que Jesus disse para Ananias: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ah, irmão. Vocês pensam que a vida do apóstolo Paulo foi só um mar de rosas? Depois que ele tornou-se um cristão, irmãos, deixa eu pegar aqui para me ler um pouquinho para você entender. As pessoas desconhecem o que este homem passou por amor de Cristo. Olhe para você ver. Este homem, por nome de Saulo de Tarso, que agora tornou-se Paulo, ele, por ocasião das adversidades que vinham sobre ele passou por grandes dificuldades. Ele vai dizer assim: em verdade que convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, olha, 14 anos se passaram. Se no corpo
eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. O terceiro céu é o paraíso, é o lugar aonde Deus está. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Que de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não gloriar-me-ei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E o Senhor disse a mim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas fraquezas, para que Cristo habite em mim o poder dele. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porquanto estou fraco, então sou forte. Aí ele continua dizendo, irmãos, a respeito de tudo aquilo que ele havia falado. Aí ele vai dizer aqui, olha, que eu acho interessante. E foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Quem era esse mensageiro de Satanás, irmãos? Era alguém que sempre lançava sobre ele o que ele havia feito pela igreja. O quanto ele havia prejudicado a igreja nos seus dias de vida. Porque diz a palavra de Deus, irmãos, que ele fez muita coisa ruim. Ele comandou grandes atrocidades contra a igreja. Só que no final da sua vida, ele vai direcionar a carta a um jovem que ele o discipulou por nome de Timóteo. E aqui eu termino essa mensagem, porque muito longa ela tem sido, né? É gostoso ouvir a palavra de Deus, é gostoso de falar da palavra de Deus. A Bíblia diz então assim, que na segunda carta do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, essa carta foi redigida por Lucas, o médico, que o acompanhou esse trágico momento da vida de Paulo. Vida essa que ele, depois de ter aceito a Cristo, reputou por perca tudo. Para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele não tinha medo da morte não, irmãos. Ao contrário de muitos cristãos. Ele não tinha medo não. Pelo que você vai entender o que ele vai dizer. Ele vai falar assim: mas tu sede sóbrio, em tudo sofre as aflições, e faze a obra de um evangelista e cumpra teu ministério. Para quem ele está falando isso? Para o jovem Timóteo. Então ele continua: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O que é oferecido por aspersão de sacrifício? É o começo da liturgia para que um sacrifício pudesse ser realizado. Então os preparatórios para que ele pudesse ser sacrificado, morto, já estava acontecendo. Aí ele vai dizer assim: e o tempo da minha partida está próxima. Tão comunhão que tinha Paulo com Cristo, que ele já sabia que o tempo da partida dele estava muito próximo. E ele continua assim: eu combati o bom combate. Eu combati, irmão, o bom combate. Eu acabei a carreira e estou agora aguardando a fé.
Desde agora a coroa da justiça, que está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, ele referindo a Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a todos quem? Eu e você que amam a vinda de Cristo. Aí ele diz, procura vir ter comigo depressa, porque todos me desampararam, amando o presente século. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei-te a Tíquico a Éfeso. E quando vieres, traze-me a capa do apóstolo Paulo. Por que a capa? Calabouço. Lugar onde passavam as fezes, aonde os ratos estavam, era a prisão de Roma, aonde o Paulo estava. Aqui no final, Paulo esteve lá 2 vezes preso. Na primeira vez ele encontrou tão grande, foi tão grande a bênção de Deus na vida dele que ele teve prisão domiciliar. Ele podia entrar e sair da prisão a hora que ele queria. Mas nesse último estágio aqui, não. Pelo que ele vai falar para ele, traz minha capa. Frio da madrugada, que matava inúmeras pessoas com doenças respiratórias. Pessoas que eram lançadas lá e eram comidas por ratos, pelos bichos. Tudo isso feito pela igreja romana. Acredite você ou não. Pelos judeus que não acreditavam em Jesus. Como até nos dias de hoje existe ainda os judeus ortodoxos que não acreditam que Jesus já veio. Eles estão esperando um Jesus diferente do que Jesus veio, como cordeiro. Ele já quer Jesus como leão, mas ele virá como leão. E todas as nações terão que se dobrar. Aqueles que estão na terra e aqueles que estão debaixo da terra. Mas, irmão Rodrigo, quem que está morando debaixo da terra? Os mortos. Porque a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, diz assim, já vou terminar já, irmãos. Capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Deixa eu te explicar aqui. A morte é um sono. O espírito volta a Deus a quem o deu. Irmão Rodrigo, o que é a alma? A alma são os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades. A alma ela é muito confundida com o espírito. Por isso que os animais são feitos. Os animais é corpo e alma. Dá um chute aí no cachorrinho que o cachorrinho vai sentir dor. Sente dor. E isso é a faculdade da alma que nós temos, a dor. O homem ele é feito de corpo, alma e espírito. O espírito é sua parte com Deus. E ela é muitas vezes confundida na palavra de Deus, alma e espírito. Então, os que morrerem em Cristo estão dormindo. Na volta de Cristo, nós seremos arrebatados a encontrar com Jesus nos céus. Mas a Bíblia diz assim: dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós,
o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para todo sempre com o Senhor. E consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Crente, quando morre, ele vai automaticamente, a sua alma, automaticamente para o céu. Só que os corpos um dia ressuscitarão. Jesus não ressuscitou com o seu próprio corpo? E o seu corpo não foi glorificado? Este corpinho seu aqui, irmão, vai passar por uma grande transformação. E é interessante isso. Ter um corpo glorificado. Ah, irmão Rodrigo, você está ficando doido, você está pegando heresia. Jesus, ele está no Monte da Transfiguração e de repente apresenta para ele quem? Moisés e Elias. No Monte da Transfiguração. Aí Pedro chega diante de Jesus. Jesus, bom é estarmos aqui. Mas se tu quiseres, eu vou fazer 3 cabanas. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Como que ele sabia que era Moisés e Elias? Deus, ele é fiel, irmão. Só que isso aí são para os justos. E quem é injusto ainda continua deitado no pó da terra. Seu corpo. Aí a Bíblia diz assim: procura vir ter comigo, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente, Galáxia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos, traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tiquico e a Éfeso, e quando vieres, traz minha capa, que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me grandes males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Porque os homens, eles serão um dia julgados segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aí ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto não lhe sejam imputado. Irmão, até cristãos, quando ele estava sendo julgado, abandonou o apóstolo Paulo. Mas olha que lindo. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos quantos os gentios, quem são os gentios? É eu e você que está ouvindo essa palavra. E a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha para você ver. Ele diz que ninguém dos corpos presentes lhe assistiu, mas o Senhor assistiu-me. Ele estava sendo conduzido para ser morto, mas ele tinha visão, e a visão dele é que Jesus estava ali com ele. E ele vendo que Jesus estava com ele, disse: Jesus, ele me fortaleceu. É isso que acontece, irmãos. Isso aí é muito normal. Vai visitar um crente de fato quando está chegando na beira da sua morte. Você sai mais evangelizado do que você tenta evangelizar ele. Você chega lá no leito do hospital de um irmão que é usado, que é canal de bênção mesmo de Deus. Você vai para lançar uma palavra de ânimo para ele, você sai mais evangelizado do que você entrou. Você fala: meu Deus, o que eu estou vivendo aqui
é pouco diante daquilo que ele tem para ofertar. Por quê? Porque ele sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Salmista, sempre digo isso, salmista no Salmo 90, versículo 10, ele diz que o homem na sua força, forte, ele chega aos 70 e 80 anos, o que passa disso é cansaço e enfado, e logo termina o seu tempo e eles voam. Mas voam para onde? A destinos diferentes, para aquele que serve a Cristo e para aquele que não serve a Cristo. E ele termina aqui: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o teu reino celestial, a quem seja dada toda glória e honra para todo sempre. Amém. Meus amados, a mensagem é muito longa. Eu gosto de pregar. Como eu já te disse, estava falando aqui, eu não terminei. Eu quero passar por essas dificuldades que eu estou passando hoje. Se Deus abençoar no propósito que eu estou fazendo diante dele, e creio que Deus ele vai entrar com providência, eu quero ainda fazer um curso de bacharel em teologia. Mas não para me engrandecer, não. Para trazer mais conhecimento para os irmãos. E eu quero te dizer para você que está me ouvindo aqui, que Jesus ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Esse preço o apóstolo Paulo entendeu. Ele era perseguidor de cristãos. Até que um dia ele entendeu que não deveria mais fazer aquilo. E ele entregou a sua vida a Jesus. E dali por diante ele tornou-se um dos maiores evangelistas de que já pisou na face dessa terra. Tornando-se apóstolo dos gentios. Sendo ele um fariseu, um judeu, criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, como já vos disse. Era um homem que tinha um compromisso em ser um das quais muitos eram intitulados como doutores da lei. Mas ele reputa isso tudo por perda para servir a Cristo. Talvez existam algumas coisinhas na sua vida pequenas, mas eu quero te dizer para você que vale a pena. Eu não estou te falando para você largar a mão daquilo que você está fazendo, que é melhor para a sua vida, não. Não, continue fazendo. Como eu já te disse, nós temos que ter uma vida social. Por exemplo, eu estou passando por um momento de enfermidade, aonde a minha socialização em lugares aí eu não consigo estar presente. Por exemplo, tá aí o nosso irmão Kleber, que é enfermeiro. Se você me chamar, irmão Rodrigo, vamos lá no hospital, eu não vou, irmãos. Meu sistema nervoso ataca. Eu tenho pânico de hospital. Mas Jesus pode curar isso? Ele pode. Mas até hoje não curou. E se eu morrer com isso, amém. Isso não vai impedir a minha salvação diante de Deus. E existem coisas que é para o seu benefício, para o seu corpo físico. Cuide dele, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Faça uma caminhada. Tire um momento de esporte. Cuide da sua família. Viva com a sua família. Viva entre irmãos. Se necessário for brigar em prol do evangelho no que diz respeito a palavras, eu não estou falando para você entrar em confusão, não. Cuidado, hein? Brigar aí, fervendo na briga aí, pegar um canivete, uma arma, atirar no outro. Não, isso não. Eu estou falando brigar no sentido de pregar a palavra de Deus, ser um crente assíduo, convicto na palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós sejamos. Eu vou terminar aqui, irmãos. Eu gostaria de continuar com vocês aí, mas eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que estiveram aí, o Kleber, o irmão Anderson, a loja da Josi, Dislaine, Glaucianimira, Enfim, Sá,
Tijolo Hotel e os mais irmãos que estão aí juntamente conosco que entraram. Que Deus abençoe a vida de cada um. O que eu sempre peço, irmãos, eu vou compartilhar essa mensagem. Se possível for, compartilhe, irmãos. Sabe por que eu tenho falado isso? Porque hoje, na época da era digital e das redes sociais, nós temos visto, e quando eu falo cristão, eu não estou falando cristão da vertente dos evangélicos só não. Estou me relacionando a cristão também, os católicos, os nossos irmãos católicos. Eles não são compactuantes em uma mensagem que você traz da palavra de Deus, mas são totalmente compactuantes naquilo que denigre a sua fé cristã. E eu quero que você aprenda isso. Seja um compactuante da palavra de Deus. Fazendo isso, você está me ajudando a transmitir a palavra de Deus, levando mais conhecimento para quem ainda está procurando conhecimento. Talvez você tenha muito mais conhecimento do que eu. Até acredita que a forma com que eu preguei é herético, heresia. É a sua forma de pensar. Mas eu tenho a plena certeza que se você um dia sentar comigo para tomar um café, jantar juntamente comigo na minha mesa, você vai ter um pensamento totalmente diferente do que muitos trazem a respeito de mim para você. É porque muitas vezes aquilo que nós compramos dos outros é diferente, irmãos. É diferente da realidade em que nós vivemos. Mas eu te peço, compartilhe se possível for, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Deus te abençoe. E vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por essa noite. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, eu quero agradecer em favor da vida de cada um que estiveram aqui ouvindo essa mensagem juntamente comigo. O Senhor é um Deus que capacita cada um de nós, ó Pai. Eu te peço que o Senhor dê aquilo que eu sempre peço, entendimento, discernimento e sabedoria da Tua palavra, para que nós possamos pregar ela e ir mais avante, anunciando a Tua palavra, para que mais pessoas possam ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberta, que o Senhor entre com providência na vida dos Teus filhos. Existem lugares que só o Senhor e Deus sabe, aonde só o Senhor, Deus, e os Seus filhos entendem o que eles estão passando. Pelo que eu te peço, eu os entrego nas tuas mãos, acreditando que o milagre acontece. É o que eu te peço e lhe agradeço nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Até a próxima vez, se assim Deus nos der a oportunidade. Deus abençoe vocês.